O vento do final da tarde soprava pelo cemitério, enquanto um homem se ajoelhava diante de uma sepultura simples. As suas mãos eram ásperas e calejadas. O ramo de flores barato tremia enquanto ele o colocava no chão. Lágrimas caíam sobre a lápide com um nome que ele nunca esqueceria. Uma voz quebrou o silêncio atrás dele. Fria, mas controlada. Essa é a sepultura do meu marido. Quem é você? Por que está a chorar aqui? Ele congelou. Virou-se. Uma mulher com um casaco caro estava ali, com os olhos penetrantes, cheios de tristeza e desconfiança. Ele apertou as flores com mais força. O que um pai solteiro pobre estava a fazer no túmulo do marido de uma milionária? O homem levantou-se lentamente. O casaco estava gasto nos cotovelos. As botas já tinham passado por muitos invernos. Desculpe, disse ele com a voz embargada. Não queria incomodar. A mulher aproximou-se. O seu casaco era feito à medida, caro. Mas o seu rosto trazia um tipo de exaustão que o dinheiro não podia resolver. Não respondeste à minha pergunta. O tom de Miranda Grant suavizou-se ligeiramente. Quem és tu? Ele olhou para o túmulo. O nome gravado ali parecia mais pesado do que a pedra. O meu nome é Evan. O teu marido salvou a minha vida. Miranda ficou imóvel. O que quer dizer? As mãos de Evan apertaram o ramo. Ele tinha ensaiado este momento centenas de vezes na sua cabeça. Nunca se tornava mais fácil. Há 3 anos eu vivia no meu carro com a minha filha. Ela tinha 4 anos. Não tínhamos nada. Eu tinha perdido tudo. A minha mulher tinha me deixado. O negócio tinha falido. O banco tinha ficado com a casa. Eu nem tinha dinheiro para alimentar a minha filha. Ele olhou para Miranda. A expressão dela não mudou, mas algo nos seus olhos se alterou. Eu estava sentado do lado de fora de uma lanchonete uma noite, continuou Evan. Mia estava a dormir no banco de trás. Eu estava a tentar descobrir como fazer $100 durarem até o fim de semana. O seu marido saiu. Eu nunca o tinha visto antes. Ele me viu, viu o carro, viu a minha filha. A voz de Evan baixou. Ele se aproximou e perguntou se eu precisava de ajuda. Eu disse que não. Eu era muito orgulhosa, tinha muita vergonha. Mas ele não foi embora. Sente-se ao meu lado no meio-fio. Tirou um pacote de balas de hortelã e ofereceu-me uma. Miranda prendeu a respiração, quase inaudível, mas Evan ouviu. Ele disse algo que nunca esquecerei. Disse, a bondade não precisa de motivo, só precisa de um momento. O vento aumentou. Folhas mortas roçavam o caminho. Ele deu-me um envelope. Disse-me para não abri-lo até que ele fosse embora. Dentro havia dinheiro suficiente para alugar um apartamento. O primeiro mês de aluguer, calção, o suficiente para recomeçar. A voz de Evan embargou. Ele disse-me para não lhe pagar de volta. Ele disse, quando estiveres de pé novamente, ajuda outra pessoa. Miranda olhou para a sepultura, os lábios apertados numa linha fina. Nunca mais o vi, disse Evan baixinho. Tentei encontrá-lo. Queria agradecer-lhe, mostrar-lhe que tinha conseguido, que a Mia estava bem, mas nem sabia o nome completo dele. Então, há 2 semanas, viu o obituário dele no jornal. Ele ajoelhou-se novamente e colocou as flores delicadamente contra a lápide. Então, vim aqui para dizer o que deveria ter dito há anos. Obrigado. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou. O cemitério estava silencioso, exceto pelo zumbido distante do trânsito. Miranda finalmente se moveu. Ela deu um passo à frente e ficou ao lado da sepultura. Sua mão repousou levemente sobre o topo da lápide. Adrienne nunca me contou sobre isso. Sua voz estava firme, mas havia algo cru por trás dela. Ele nunca me contou sobre você, sobre sua filha. Ela olhou para Evan. Ele sempre foi reservado sobre seu trabalho de caridade. Ele costumava dizer que a verdadeira generosidade não precisa de aplausos, que se fazes algo bom apenas para ser reconhecido, não é realmente bondade, é encenação. Ela soltou um suspiro lento. Mas eu não sabia que ele ajudava as pessoas assim. Silenciosamente, individualmente, Evan enxugou o rosto com as costas da mão. Ele não me ajudou apenas. Ele me deu esperança. Eu estava pronto para desistir. Achei que tinha falhado com a minha filha. Mas ele mostrou-me que as pessoas ainda se importavam, que o mundo não era tão frio quanto eu pensava. Miranda olhou para ele por um longo momento. Então, ela enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um cartão de visita. Ela estendeu-o para ele. Se precisar de alguma coisa, ligue-me. É o que Adrienne gostaria. Evan olhou para o cartão. Ele não o pegou a princípio. Não posso.
Não vim aqui para pedir ajuda. A expressão de Miranda não mudou. Eu sei, mas aceite mesmo assim. Ele hesitou. Então estendeu a mão e pegou o cartão. Era simples, branco com o nome dela impresso em letras pretas claras. Miranda Grant. Abaixo um número de telefone. Há mais uma coisa, disse Miranda. Ela olhou para o túmulo. O meu cunhado Lucas estará a ajudar a administrar uma fundação de caridade em nome da Adrienne. Se quiser retribuir da forma que a Adrienne lhe pediu, pode entrar em contato através dela. Evan acenou com a cabeça lentamente. Não se sentia capaz de falar. Miranda virou-se para sair. Então, parou. A sua filha, Mia, quantos anos tem agora? 7. Ela está bem? Evan conseguiu esboçar um pequeno sorriso. Ela é forte, mais forte do que eu. Miranda acenou com a cabeça. Algo passou pelo seu rosto. Tristeza ou talvez reconhecimento. Cuide dela. Então ela se afastou. Os seus passos desapareceram pelo caminho. Evan ficou ali sozinho, segurando o cartão de visita na mão. O túmulo estava silencioso. As flores repousavam contra a pedra. Ele sussurrou uma última vez. Obrigado, Adrian. Depois, o Xuxandão, foi-se embora. As semanas que se seguiram foram mais difíceis do que Evan esperava. Ele trabalhava em 2 empregos, um num armazém durante o dia e outro a limpar escritórios à noite. Não era muito, mas era o suficiente para manter um teto sobre as suas cabeças. Mia estava na escola. Ela tinha amigos. Ela sorriu novamente. Então o armazém fechou. Sem aviso, apenas um aviso na porta. Uma manhã, cortes no orçamento. A empresa estava a reduzir o tamanho. Evan estava fora. Ele disse a si mesmo que ficaria tudo bem. Ele ainda tinha o emprego de limpeza. Ele poderia trabalhar mais horas. Ele poderia encontrar outra coisa. Mas então o senhorio aumentou o aluguer. Não um pouco, mas $200 por mês. Evan tentou negociar. O senhorio não se importou. Pague ou saia, disse ele. A escolha é sua. Evan não tinha a escolha. Começou a procurar trabalho. Todos os restaurantes, todas as lojas, todos os armazéns num raio de 30 quilômetros, nada. Todos estavam a reduzir custos. Ninguém estava a contratar. Então Mia adoeceu. Começou com uma tosse, depois febre. Depois ela não conseguia sair da cama. A enfermeira da escola ligou-lhe para o trabalho, disse-lhe para ir buscá-la, disse-lhe que ela precisava de um médico. Evan levou-a à clínica. Disseram que era pneumonia. Deram-lhe antibióticos. A conta foi de $300. Ele não tinha seguro. Pagou com as últimas economias que tinha. 2 dias depois, Mia não estava a melhorar. A febre subiu. Ela tremia debaixo de todos os cobertores que tinham. O apartamento estava frio. O aquecimento não funcionava há semanas. O senhorio continuava a prometer que iria consertá-lo. Evan sentou-se na beira da cama dela e observou-a dormir. A respiração dela era superficial. A pele dela estava muito pálida. Ele sentiu as paredes a fecharem-se novamente. As mesmas paredes das quais pensava ter escapado. Ele foi até a cozinha e abriu a gaveta onde guardava documentos importantes, contas, recibos, algumas fotos antigas e o cartão de visita que Miranda lhe tinha dado. Ele ficou a olhar para ele por um longo tempo. Ele não queria ligar, não queria ser aquela pessoa novamente, a pessoa que precisava de ser salva. Mas Mia tossiu no outro quarto, um som úmido e estridente que fez o seu peito apertar. Evan pegou o telefone. As suas mãos tremiam. Disqueu o número do cartão. Tocou 2 vezes. Então uma voz atendeu. Alô? Era Miranda. Evan fechou os olhos. Miranda, aqui é o Evan. Nós conhecemos-nos no cemitério. Não sei se lembra. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Eu lembro-me, o que se passa? Ele tentou manter a voz firme. Desculpe incomodá-la. Eu não queria ligar, mas a minha filha está doente. Muito doente. E eu não tenho mais ninguém a quem recorrer. Ele ouviu-a respirar do outro lado da linha. Onde você está? Ele disse-lhe o endereço. Fica aí, disse Miranda. Estou a caminho. A linha ficou muda. Evan ficou parado na cozinha com o telefone ainda na mão. Ele não sabia o que tinha acabado de fazer. Não sabia se tinha sido aí a escolha certa. Mas Mia tossiu novamente, e ele soube que tinha feito a única escolha que tinha. Miranda chegou 40 minutos depois. Evan ouviu o carro parar do lado de fora. Ele olhou pela janela e viu um sedã preto, limpo e caro. Miranda saiu do carro vestindo o mesmo casaco sob medida que usava no cemitério.
Ele abriu a porta antes que ela pudesse bater. Obrigado por ter vindo, disse Evan baixinho. Desculpe, não sabia a quem mais ligar. Miranda olhou para além dele, para dentro do apartamento. As luzes estavam fracas. O aquecimento não estava a funcionar. Ela podia ver a sua respiração. Onde está a sua filha? No quarto. Ela está a dormir. Miranda entrou sem esperar por um convite. Ela atravessou rapidamente o pequeno espaço, observando a tinta descascada, os azulejos rachados, as cortinas finas que não bloqueavam o frio. Ela empurrou a porta do quarto. Mia estava enrolada em 3 cobertores. O rosto dela estava corado. A respiração irregular. Miranda ajoelhou-se ao lado da cama e colocou a mão na testa de Mia. Muito quente. Há quanto tempo ela está assim? Evan ficou parado na porta. A voz dele estava tensa. 2 dias. A clínica deu antibióticos, mas não estão a fazer efeito. Não tenho dinheiro para um hospital. Miranda levantou-se e virou-se para ele. Arrume o que precisa. Vocês os dois vão comigo. Evan pestanejou. Não posso pedir-lhe isso, não está a pedir. Estou a dizer. O tom de Miranda não deixava margem para discussão. Este apartamento está gelado. A sua filha precisa de calor e descanso. Tenho uma casa de hóspedes atrás da minha propriedade. Está vazia. Vão ficar lá até ela melhorar. Evan abriu a boca para protestar. Miranda interrompeu-o. O Adrienne iria querer isto. Tu sabes que sim. Isso fez com que ele se calasse. Evan olhou para a Mia, depois voltou a olhar para Miranda. Está bem. Ele agiu rapidamente. Pegou num saco de viagem do armário e enfiou lá dentro algumas roupas. O coelho de peluche da Mia, alguns livros. Miranda levantou cuidadosamente a Mia da cama. A menina mexeu-se, mas não acordou. Ela era leve, demasiado leve. Saíram do apartamento e entraram no carro de Miranda. Evan sentou-se no banco de trás com a cabeça de Mia apoiada no seu colo. Miranda conduziu sem falar. As ruas passavam em silêncio. 20 minutos depois, eles atravessaram um portão e subiram uma longa entrada. A casa principal era enorme, moderna, toda em vidro e pedra. Atrás dela, ligada por um caminho de pedra, havia uma estrutura menor, a casa de hóspedes. Miranda estacionou e ajudou Evan a levar Mia para dentro. O espaço era acolhedor, limpo, com uma sala de estar com lareira, uma cozinha e 2 quartos. Parecia um sonho em comparação com o apartamento. Miranda apontou para o primeiro quarto. Coloca aí, vou ligar ao meu médico. Ele virá. Evan deitou Mia na cama. Os lençóis cheiravam a lavanda. Ele puxou o cobertor até o queixo dela e afastou o cabelo do rosto. Miranda já estava ao telefone no corredor. A sua voz era firme, mas controlada. O médico chegaria dentro de 1 hora. Evan ficou na porta e observou a sua filha dormir. Sentiu o peso de tudo a pressioná-lo. A vergonha, a gratidão, o medo de estar a cair novamente na mesma armadilha, de depender de outra pessoa, de ser um fardo. Mas Mia tossiu suavemente e ele afastou esses pensamentos. Miranda terminou a chamada e caminhou até ele. O médico está a caminho. Ele vai examiná-la e prescrever o que ela precisar. Não se preocupe com o custo. A garganta de Evan apertou-se. Eu vou reembolsá-la. Ainda não sei como, mas vou fazê-lo. Miranda olhou para ele com firmeza. Não é só por mim, Evan. É o que a Adrienne teria feito, e é o que eu escolhi fazer. Ela caminhou em direção à porta. Há comida na cozinha. Use o que precisar. Estarei na casa principal se precisar de alguma coisa. Então ela saiu. Evan ficou sozinho na casa de hóspedes. A lareira crepitava na sala de estar. O calor envolvia-o como algo que ele havia esquecido que existia. Ele sentou-se no sofá e colocou a cabeça entre as mãos. O médico chegou e foi embora. A febre de Mia baixou 2 dias depois. A cor voltou ao rosto dela. Ela começou a comer novamente, a sorrir novamente. Evan ficou na casa de hóspedes, mas não conseguia ficar parado. Sempre que tentava descansar, a culpa voltava. Ele não pertencia àquele lugar. Estava a aproveitar-se da bondade de Miranda. Precisava fazer alguma coisa. Qualquer coisa. No 3º dia, ele caminhou pela propriedade. O terreno era grande e bem cuidado, mas havia pequenas coisas que precisavam de atenção. Pedras soltas no caminho, ervas daninhas a crescer nos canteiros, uma dobradiça do portão que rangia. Ele encontrou ferramentas num barracão perto da casa principal e começou a trabalhar. Consertou o portão,
Arrancou as ervas daninhas, recolocou as pedras. Não era muito, mas parecia alguma coisa. Então viu o sino de vento. Estava pendurado num galho no jardim atrás da casa principal. As peças de madeira estavam desgastadas e rachadas. Algumas das cordas estavam partidas. Balançava com a brisa, mas não fazia som. Evan ficou ali a olhar para ele durante muito tempo. Depois, cuidadosamente, tirou-o e levou-o para a casa de hóspedes. Trabalhou nele naquela noite, substituiu as cordas partidas, lixou as arestas, poliu a madeira. Quando terminou, parecia quase novo. Na manhã seguinte, pendurou-o novamente no ramo. Miranda viu-o naquela tarde. Ela ficou debaixo da árvore e ouviu o som suave do sino. Levou a mão à boca. Não disse nada. Apenas ficou ali parada por um longo tempo. Mais tarde, ela bateu à porta da casa de hóspedes. Evan atendeu. Mia estava a colorir na mesa da cozinha atrás dele. Você consertou o sino de vento. A voz de Miranda estava baixa. Evan assentiu. Notei que estava partido. Espero que não se importe. Miranda olhou para ele. Havia algo na sua expressão que ele não conseguia decifrar. A Adrienne pendurou esse sino há 5 anos. Partiu-se no inverno passado. Não consegui desmontá-lo, mas também não consegui consertá-lo. Ela olhou para além dele, para Mia, que cantarolava baixinho para si mesma. Obrigada. Depois virou-se e voltou para a casa principal. Na semana seguinte, a Mia terminou um desenho. Ela estava a trabalhar nele há dias, lápis de cor espalhados pela mesa da cozinha. Quando terminou, ela ergueu-o orgulhosamente. Olha, pai! O Evan inclinou-se para ver. Mostrava 3 figuras em pé sob um sol brilhante. Um homem, uma mulher, uma menina. Eles estavam de mãos dadas. Isso é lindo, querida. A Mia sorriu. Posso dar isto à senhora Miranda? Evan hesitou, mas Mia já tinha saído da cadeira e estava a correr em direção à porta. Mia, espera! Tarde demais. Ela já estava lá fora, com os pés descalços no caminho de pedra, a correr em direção à casa principal. Evan seguiu-a. Quando a alcançou, Mia estava a bater na porta dos fundos. Miranda abriu a porta. Ela pareceu surpresa ao vê-los. Olá, senhora Miranda. Mia estendeu o desenho. Fiz isto para si. Miranda pegou o papel com cuidado. Ela olhou para ele por um longo momento. As 3 figuras, o sol, os sorrisos, algo mudou em seu rosto. As linhas duras suavizaram-se. E então, pela primeira vez em meses, Miranda sorriu. Foi um sorriso pequeno, frágil, mas real. Isso é maravilhoso, Mia. Obrigada, Mia sorriu. Gostou? Adorei. Miranda olhou para Evan. Ele viu algo nos olhos dela que nunca tinha visto antes. Algo que parecia esperança. Vocês gostariam de entrar por um minuto? Evan não sabia o que dizer, mas Mia já estava dentro de casa, tagarelando sobre a cor que usou e como foi difícil desenhar o sol da maneira certa. Miranda levou-os para a cozinha. Serviu sumo para Mia e café para Evan. Sentaram-se à grande mesa de madeira. Mia falou sobre a escola, sobre a sua professora favorita, sobre um rapaz que sempre roubava a sua borracha. Miranda ouviu. Ouviu mesmo. Fez perguntas. Riu das histórias de Mia. E por um breve momento, a casa não parecia tão vazia. Na terceira semana, Miranda mencionou a fundação de caridade. Estavam sentados no jardim. Mia brincava com uma bola perto do sino de vento. O som flutuava no ar. A fundação precisa de ajuda, disse Miranda. Tem sido difícil administrá-la desde que o Adrian faleceu. O meu cunhado, Lucas, tem tratado da maior parte das coisas, mas estamos com falta de pessoal. Ela olhou para o Evan. Disseste que querias retribuir, ajudar as pessoas da mesma forma que o Adrian te ajudou. Se estiveres interessado, há uma vaga, trabalho administrativo, organização de eventos, contacto com pessoas que precisam de ajuda. O Evan olhou para ela. Está a oferecer-me um emprego? Estou a oferecer-te uma oportunidade, se quiseres. Ele não sabia o que dizer. Há algumas semanas ele limpava escritórios à noite. Agora, estava a receber uma oportunidade de trabalhar para uma fundação que realmente importava. Eu gostaria, disse ele baixinho. Obrigada. Miranda acenou com a cabeça. Podes começar na próxima semana. Vou apresentá-lo ao Lucas. Ele vai mostrar-lhe o local. O escritório da fundação era menor do que Evan esperava. Ocupava o segundo andar de um prédio no centro da cidade.
As paredes estavam cobertas com fotos de pessoas que Adrienne tinha ajudado. Famílias, crianças, veteranos, pessoas que tinham recebido uma segunda oportunidade. Lucas estava lá quando Evan chegou. Ele era mais jovem do que Adrian tinha sido, mais perspicaz. O seu fato era caro. O seu aperto de mão era firme, mas frio. Então, você é o tipo que o meu irmão ajudou. O tom de Lucas era neutro. Não hostil, mas também não caloroso. Sim, a Miranda falou-me de si. Disse que precisava de trabalho. Evan acenou com a cabeça. Lucas levou-o a conhecer o escritório, mostrou-lhe os arquivos, explicou o processo de análise das candidaturas, como decidiam quem ajudar, quanto dar. Na secretária, no canto, havia um frasco de vidro cheio de rebuçados de menta. Evan parou. Ficou a olhar para ele. Lucas percebeu. Adrian sempre mantinha aqueles por perto. Dizia que era uma pequena coisa, mas fazia as pessoas se sentirem bem-vindas. Evan estendeu a mão e tocou o frasco. Os mesmos rebuçados, os mesmos que Adrienne lhe oferecera naquela noite, do lado de fora da lanchonete. Ele me deu um desses, disse Evan baixinho, na noite em que nos conhecemos. Lucas olhou para ele por um momento, depois se virou. Ele fazia isso com muitas pessoas. As palavras não eram cruéis, mas havia algo distante nelas, algo que fez Evan sentir-se como um estranho. Os dias entraram num ritmo. Evan trabalhava na fundação durante o dia. Mia ia para a escola. À noite, eles voltavam para a casa de hóspedes. Às vezes, Miranda se juntava a eles para jantar. Ela nunca ficava muito tempo, mas ficava mais tempo a cada vez. Uma noite, depois que Mia foi para a cama, a menina voltou de pijama. Senhora Miranda? A voz de Mia era baixa. Miranda levantou os olhos do café. Sim, querida. Sente-se sozinha? A pergunta pairou no ar. Evan ficou tenso. Não sabia o que Miranda diria. Miranda pousou a chávena. Olhou para Mia com algo próximo da tristeza. Sim, às vezes sinto. Mia aproximou-se e subiu para a cadeira ao lado dela. O meu pai também se sente sozinho. Mas ele disse-me que quando se tem pessoas boas ao seu redor, não precisa mais sentir-se sozinho. Os olhos de Miranda brilharam. Ela estendeu a mão e acariciou gentilmente o cabelo de Mia. O teu pai é muito sábio. Mia sorriu. Então ela pulou da cadeira e voltou para a cama. Evan e Miranda ficaram sentados em silêncio. Ele não sabia o que dizer. Sentia-se exposto, vulnerável. Miranda levantou-se e caminhou até a porta, mas antes de sair, ela olhou para trás para ele. Ela está certa, você sabe, sobre pessoas boas. Então ela se foi. Evan ficou sentado sozinho na casa silenciosa. Através da janela, ele podia ver as luzes acesas na casa principal. Ele viu a silhueta de Miranda movendo-se pela cozinha, lavando pratos, guardando coisas. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo que não reconheceu a princípio. Calor. Não o tipo que vem de uma lareira ou de um cobertor. O tipo que vem de não estar mais sozinho. Então Lucas voltou. Era uma tarde de terça-feira. Evan estava no escritório da fundação a analisar candidaturas quando Lucas entrou. A sua expressão estava tensa, controlada. Precisamos de conversar. Evan olhou para cima. Sobre o quê? Lucas fechou a porta lá atrás de si. Sobre ti e a Miranda. O estômago de Evan deu um salto. O que queres dizer? Lucas cruzou os braços. Estás a viver na casa de hóspedes dela, a trabalhar na fundação do meu irmão, a passar tempo com ela todos os dias. Percebes como isto parece? Evan levantou-se. Não estou a aproveitar-me dela. Ela ofereceu-se para ajudar. Estou grato. É tudo. Lucas aproximou-se. A sua voz era baixa, mas aguda. O meu irmão acabou de morrer. A Miranda ainda está de luto e tu apareces do nada e, de repente, fazes parte da vida dela, fazes parte desta fundação. Estás a ocupar o lugar dele. Não estou a tentar substituir ninguém. Talvez não, mas é isso que está a acontecer. Lucas cerrou os dentes. Ela está vulnerável neste momento. Não está a pensar com clareza e tu estás a piorar as coisas. Evan sentiu as palavras como um soco. Eu não pedi nada disso. Liguei para ela porque a minha filha estava doente. Porque não tinha para onde ir. Se acha que estou a manipulá-la, está enganado. Lucas não respondeu imediatamente. Apenas olhou para Evan com olhos frios e perscrutadores. Talvez acredite nisso, mas isso não muda o facto de que você está aqui e o meu irmão não. Ele virou-se e saiu.
Evan ficou sozinho no escritório. O frasco de balas de hortelã estava sobre a secretária. Ele pegou-o e segurou-o nas mãos. As palavras de Lucas ecoavam na sua cabeça. Você está a tomar o lugar dele. E pela primeira vez, Evan se perguntou se Lucas estava certo. Evan não dormiu naquela noite. Deitado no quarto da casa de hóspedes, ele ficou olhando para o teto. As palavras de Lucas repetiam-se em sua mente. Estás a ocupar o lugar dele. Pela manhã, ele tomou a sua decisão. Fez as malas silenciosamente, a mesma mochila que trouxera semanas atrás. As roupas de Mia, o seu coelho de pelúcia, as poucas coisas que importavam. Ele se movia com cuidado, tentando não acordar a filha, mas ela se mexeu quando ele fechou a mochila. Pai. A voz dela era baixa e confusa. O que estás a fazer? Evan se virou. Mia sentou-se na cama, esfregando os olhos. Vamos embora, querida. Por quê? Ele não podia contar a verdade. Que tinha vergonha, que se sentia um fardo, que Lucas estava certo. Só precisamos de ir embora. O rosto de Mia ficou triste. Mas eu gosto daqui. Gosto da menina Miranda. Eu sei, mas não podemos ficar. Por quê? Evan ajoelhou-se ao lado da cama dela. Pegou nas mãos dela. Porque esta não é a nossa casa. Estávamos apenas de visita. É hora de voltar. Lágrimas brotaram nos olhos de Mia. Mas para onde vamos? Evan não tinha uma resposta. Vamos descobrir. Ele ajudou-a a vestir-se. Ela movia-se lentamente, como se estivesse a caminhar num sonho que não queria que acabasse. Quando ela ficou pronta, Evan pegou na mochila e segurou a mão dela. Eles caminharam até a cozinha. Evan encontrou um pedaço de papel e uma caneta. Ele escreveu um bilhete. Simples, direto. Obrigado. Não quero que se sintam em conflito por nossa causa. Ele deixou o bilhete sobre a mesa. Então viu o desenho que Mia tinha feito. As 3 pessoas de mãos dadas sob o sol. Miranda o tinha guardado. Estava preso ao frigorífico com um ímã. Evan ficou a olhar para ele por um longo momento. Depois, virou-se. Eles saíram da casa de hóspedes. O ar da manhã estava frio. A mão de Mia estava quente na dele. Podemos dizer adeus à senhora Miranda? Perguntou Mia. Desta vez não, querida. Mia começou a chorar, lágrimas silenciosas e impotentes. Evan sentiu o peito apertar. Eles desceram à entrada da garagem, atravessaram o portão e chegaram à estrada. A paragem de autocarro ficava a 800 metros. Sentaram-se no banco e esperaram. Mia encostou-se a ele, com o rosto enterrado no seu casaco. Evan passou o braço à volta dela e tentou não pensar no que viria a seguir. Miranda encontrou o bilhete 20 minutos depois. Ela tinha ido à casa de hóspedes com café e bolos, um pequeno gesto, algo que ela tinha começado a fazer sem realmente pensar nisso. Mas quando ela bateu à porta, ninguém respondeu. Ela tentou abrir a porta. Estava destrancada. Dentro, a casa estava vazia, silenciosa. As camas estavam feitas, os pratos estavam limpos, mas o ar parecia estranho, como se algo tivesse sido levado. Ela viu o bilhete sobre a mesa. As suas mãos tremiam quando ela o pegou. Obrigada. Não quero que te sintas em conflito por nossa causa. Miranda leu 2 vezes. Depois, olhou à volta da sala. A mochila tinha desaparecido. O coelho de peluche da Mia tinha desaparecido. Os sapatinhos junto à porta tinham desaparecido. Entrou no quarto da Mia. A cama estava bem feita. Na almofada estava o desenho em que a Mia tinha estado a trabalhar há alguns dias. Outra imagem de 3 pessoas. Este tinha uma casa ao fundo e um sino de vento pendurado numa árvore. Miranda prendeu a respiração. Ela correu para fora da casa de hóspedes, atravessou o jardim e entrou na casa principal. Pegou as chaves e o casaco. Então ela estava no carro, saindo da garagem muito rápido, com o coração batendo forte. Ela não sabia para onde eles tinham ido, mas precisava encontrá-los. Ela dirigiu pela vizinhança, passou pela escola, passou pelo parque. Os seus olhos vasculharam todas as calçadas, todos os cantos. Nada. Então ela pensou no ponto de ônibus. Virou na estrada principal e acelerou. O ponto de ônibus apareceu à sua frente e lá estavam eles, Evan e Mia, sentados no banco, com a mochila aos pés. Miranda encostou e saiu do carro. Caminhou em direção a eles ofegante. Evan a viu. Levantou-se. Mia olhou para cima, o rosto marcado por lágrimas. Miranda parou a alguns metros de distância. Por que te foste embora? Evan cerrou os dentes. Porque não pertenço àquele lugar. Lucas estava certo.
Só estou a tornar as coisas mais difíceis para ti. Lucas não pode decidir isso. Ele é tua família. Ele conhecia o Adrian. Eu sou apenas alguém que o teu marido ajudou uma vez. A voz de Miranda elevou-se. Não és apenas alguém. És a pessoa que me lembrou do que era importante para o Adrian. Tu és a pessoa que consertou o sino de vento que ele adorava. Tu és a pessoa que fez a minha casa parecer um lar novamente. Evan abanou a cabeça. Não posso ser a razão pela qual estás presa entre o passado e o futuro. Tu mereces melhor do que isso. Miranda aproximou-se. A sua voz falhou. Sabes qual foi a pior parte de perder o Adrian? Não foi a dor. Foi a solidão. Era acordar todos os dias naquela casa vazia e perceber que ninguém mais precisava de mim. Que eu não importava para ninguém. Ela olhou para Mia, depois voltou a olhar para Evan. Mas então tu ligaste e precisavas de ajuda. E pela primeira vez em meses, senti que tinha um propósito novamente, como se não estivesse apenas existindo. Eu estava vivendo. A voz de Evan era quase um sussurro. Não quero ser um fardo. Não és um fardo. És uma dádiva. Mia puxou a manga de Evan. Pai, por favor, não quero ir embora. Evan olhou para a filha, depois para Miranda, a mulher que lhes tinha dado tudo e não tinha pedido nada em troca. Tenho medo, admitiu. Tenho medo de não ser bom o suficiente, de falhar novamente, de te desapontar. Os olhos de Miranda suavizaram-se. Todos temos medo, Evan. Mas não precisamos de ter medo sozinhos. Por um longo momento, ninguém se mexeu. O vento aumentou. Um autocarro apareceu à distância. Então Mia correu para Miranda e abraçou-a. Por favor, não nos deixe ir, menina Miranda. Miranda ajoelhou-se e abraçou a menina com força. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não vou, prometo. Evan pegou a mochila. Ele caminhou até elas. Miranda olhou para ele. Volte para casa, disse ela. Evan assentiu. O autocarro passou sem parar. Eles não voltaram para casa imediatamente. Miranda levou-os ao cemitério. Eles ficaram em frente ao túmulo de Adrienne. O sino de vento pendurado na árvore do jardim de Miranda tinha o mesmo som suave da brisa que passava pelas lápides. Miranda deu um passo à frente. Colocou a mão no topo da lápide. Tenho me agarrado a ti com tanta força, disse baixinho. Não queria largar-te. Pensava que se seguisse em frente, estaria a atrair-te. Evan e Mia ficaram alguns passos atrás, dando-lhe espaço. A voz de Miranda era firme, mas cheia de emoção. Mas sei que não era isso que tu terias desejado. Tu sempre me disseste que a vida era para ser vivida. Que o amor não era algo para guardar, era algo para partilhar. Ela olhou para Evan e Mia. Tu salvaste-os uma vez, Adrian. Agora é a minha vez. Ela ajoelhou-se e tocou nas flores que Evan tinha deixado semanas atrás. Agora estavam murchas, mas ainda lá estavam. Não estou a substituir-te. Estou a honrar-te fazendo o que tu terias feito, abrindo o meu coração em vez de fechá-lo. Ela levantou-se e virou-se para Evan e Mia. Obrigada por me darem essa oportunidade. Evan não sabia o que dizer, então apenas acenou com a cabeça. Mia caminhou até ao túmulo e colocou a sua pequena mão sobre a pedra. Obrigada por ajudar o meu pai, Sr. Adrian. Gostaria de ter podido conhecê-lo. As lágrimas de Miranda voltaram, mas desta vez não eram apenas de tristeza. Eram outra coisa. Algo como paz. Um carro entrou no estacionamento do cemitério. Lucas saiu. Ele caminhou lentamente em direção a eles. Miranda se virou. Ela ficou tensa. Lucas. Ele parou a alguns metros de distância. Sua expressão era indecifrável. Vim pedir desculpas, disse ele. Sua voz estava mais baixa do que Evan jamais tinha ouvido. Eu estava errado sobre ti, Evan. Sobre o que estavas a fazer aqui? Evan não respondeu. Ele não sabia o que dizer. Lucas olhou para a sepultura. Adrienne costumava me dizer que a bondade não precisa de motivo. Ela só precisa de um momento. Eu esqueci isso. Achei que proteger a memória dele significava manter tudo igual. Mas não era isso que ele teria desejado. Ele olhou para Miranda. Ele teria querido que você fosse feliz. E se essas pessoas fazem você feliz, então isso é o suficiente. Miranda caminhou até Lucas e o abraçou. Ele a segurou por um momento, depois deu um passo para trás. Desculpe, ele disse novamente. Obrigada, Miranda respondeu. Lucas acenou para Evan. Não foi caloroso, mas também não foi frio. Foi um reconhecimento, uma aceitação.
Então ele se virou e voltou para o carro. As semanas que se seguiram foram diferentes. Evan e Mia voltaram para a casa de hóspedes, mas não parecia mais temporário. Parecia um lar. Evan continuou a trabalhar na fundação. Lucas o tratava com respeito. Eles não eram amigos, mas eram colegas, parceiros e continuadores do trabalho de Adrienne. Miranda parou de jantar sozinha. Ela se juntava a Evan e Mia quase todas as noites. Às vezes, cozinhavam juntos. Às vezes, apenas conversavam. Mia contava histórias sobre a escola. Evan partilhava memórias de dias melhores. Miranda ouvia e ria e, aos poucos, deixou-se fazer parte de algo novamente. Num sábado, a escola de Mia realizou um evento familiar. Os pais foram convidados a falar sobre seus empregos, seus hobbies, suas vidas. Evan não tinha a certeza se deveria ir. Ele não era o único pai de Mia, mas foi o único que apareceu, exceto que dessa vez Miranda foi com eles. Sentaram-se na pequena sala de aula, enquanto Mia ficava na frente com as outras crianças. A professora pediu a cada criança que apresentasse os adultos que tinham trazido. Quando foi a vez de Mia, ela apontou para Evan. Este é o meu pai. Ele trabalha numa instituição de caridade que ajuda pessoas. Depois, apontou para Miranda. E esta é a senhora Miranda. Ela é a pessoa que ajudou o meu pai a acreditar na vida novamente. A sala ficou em silêncio. Alguns pais sorriram. Evan sentiu a garganta apertar. Miranda estendeu a mão e segurou a dele. Apertei-a gentilmente. Após o evento, voltaram para o carro. Mia correu à frente, perseguindo uma borboleta pelo estacionamento. Ela está feliz, disse Miranda. Evan assentiu. Não havia tão feliz há anos. Miranda olhou para ele. E tu? Evan encontrou o seu olhar. Estou a chegar lá. Ela sorriu. Era o tipo de sorriso que chegava aos olhos. Eu também. Naquela noite, sentaram-se no jardim atrás da casa principal. O sino de vento cantava suavemente com a brisa. Mia estava dentro de casa a fazer outro desenho. Evan e Miranda sentaram-se no banco debaixo da árvore. Encontrei uma coisa na semana passada, disse Miranda. Ela tirou um envelope do bolso. Estava na secretária da Adrienne, uma carta que ele escreveu antes de morrer. Evan olhou para ela. O que dizia? Miranda abriu o envelope e desdobrou o papel. As suas mãos estavam firmes agora. Ele sabia que estava doente. Não me disse o quão grave era, mas escreveu isto para o caso de algo acontecer. Ela entregou a carta a Evan. Ele leu-a em silêncio. A caligrafia era cuidadosa, deliberada. Miranda, se estás a ler isto, eu parti. E peço desculpa. Desculpa por te deixar. Desculpa por não estar presente. Mas não me arrependo da forma como vivi. Tentei ser gentil. Tentei ajudar as pessoas. Tentei tornar o mundo um pouco menos frio. Espero que continues a fazer o mesmo. Não deixes que a dor feche o teu coração. Quando estiveres pronta, abre-o novamente. Deixa as pessoas entrarem. Deixa-te amar e ser amada. É tudo o que sempre quis para ti. Que fosses feliz. Que estivesses viva. Não apenas sobrevivendo, mas vivendo de verdade. Estarei sempre contigo. Mas não fiques comigo. Segue em frente, e quando o teu coração se abrir novamente, não tenhas medo. Estarei a torcer por ti. Evan dobrou a carta e devolveu-a. Ele amava-te. Eu sei, disse Miranda. E eu amava-o. Ainda amo. Mas estou a aprender que o amor não precisa acabar quando alguém morre. Ele apenas muda. Torna-se algo que carregas contigo, em vez de algo a que te agarras. Ela olhou para Evan. Obrigada por me ajudar a ver isso. Evanelli não sabia o que dizer, então ficou sentado ao lado dela, ouvindo o som do sino de vento, observando Mia pela janela enquanto ela fazia os seus desenhos. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não estava apenas sobrevivendo. Ele estava vivendo. 3 meses depois, o desenho que Mia tinha feito estava pendurado na parede da casa principal. 3 pessoas de mãos dadas sob um sol brilhante. Abaixo dele, com a caligrafia cuidadosa e desorganizada de Mia, estavam as palavras: não substituímos ninguém. Tornamo-nos uma família. Miranda ficava em frente a ele todas as manhãs, e todas as manhãs ela sorria. Lá fora, o sino de vento cantava. Lá dentro, Mia ria. Evan fazia café, e a casa que estivera tão vazia por tanto tempo estava cheia novamente. Não com o passado, mas com o presente e o futuro.